Imagine o som de multidões vibrando em uma arena celestial, enquanto ecoa a proclamação: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Salmo 67, versículos 3 e 4, não é apenas poesia antiga, é um grito de guerra que chama cada nação a reconhecer o rei que julga com justiça perfeita. Em meio a manchetes que anunciam caos, corrupção e medo, essa convocação nos lembra que existe um trono acima de todos os tronos e que o juiz supremo avalia motivações antes mesmo que palavras sejam pronunciadas. Nada escapa ao seu olhar, nem mesmo o desespero secreto que tentamos disfarçar sob filtros e curtidas. Ainda assim, ele nos guia sobre a terra com mãos firmes e coração compassivo. Ouvir essa melodia é permitir que a esperança atravesse telas, fones e paredes, reacendendo em nosso íntimo a chama do propósito eterno que o Criador sonhou para nós. Enquanto o mundo vacila, essa promessa nos ergue e confirma que futuro já possui regente eterno e real. Enquanto muitos focam imagens aterrorizantes de bestas que emergem em Apocalipse capítulo 13, os salmos revelam as engrenagens internas dessa batalha milenar. Ali, descobrimos que o problema fundamental não está em chifres ou coroas, mas no coração humano seduzido pelo poder e pela promessa de autonomia. Salmo 46 descreve a terra tremendo montanhas, se lançando ao mar, lembrando o cenário de Jeremias. Capítulo 4, versículos 23 a 26, em que o profeta enxerga a criação desfazendo-se por causa da rebeldia. No entanto, em meio a ruínas, Deus pronuncia: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa ordem, firme e suave, desmonta narrativas de horror e nos reposiciona diante do soberano. Quando as sirenes da desesperança tocam alto, essa voz sussurra coragem, revelando que o verdadeiro campo de batalha está na mente, onde escolheremos adorar o Criador ou a criatura. Essa decisão molda destinos. Apocalipse capítulo 14 anuncia selos para fiéis e rebeldes. Ali, o cenário é dividido entre os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá e os que se curvam diante da besta, marcados por escolhas eternas e irreversíveis. Não há meio termo, pois o tempo da decisão alcançou o clímax profético. Os fiéis, selados com o nome de Deus em suas testas, representam aqueles que guardaram os mandamentos e permaneceram firmes, mesmo em meio à pressão do sistema mundano. Já os rebeldes, marcados pela besta, representam a rendição ao engano e à corrupção espiritual. É um capítulo que ecoa justiça, mas também misericórdia, pois antes do juízo ainda há voz clamando, advertindo e chamando ao arrependimento. Em meio às ruínas descritas pelos salmistas, ergue-se uma nota de triunfo que ressoa em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. A trombeta de Deus romperá o silêncio, e os que dormem no pó ouvirão seu nome. Salmo 47, versículos 1 a 4, convoca palmas e aclamações, porque o Senhor sobe entre brados. É a antecipação de um rei entrando em cidade libertada. Esse clamor não deixa espaço para medo, pois cada lágrima de sepultamento será trocada pelo abraço da ressurreição. Quando ansiamos por reuniões em aeroportos e chegadas de ônibus, lembremos que o Pai planeja o maior reencontro da história. Nenhum algoritmo de recomendação é capaz de prever a alegria que transbordará quando vivos e mortos em Cristo forem arrebatados juntos para o encontro nas nuvens. Essa certeza neutraliza a ansiedade que tenta sequestrar nossas madrugadas, transformando vigílias inquietas em celebrações antecipadas. Ela nos garante aurora quando parece noite e sustenta a alma, mesmo quando tudo ao redor grita fim. A promessa de Deus não é um contrato com o acaso, mas uma aliança firmada por aquele que não mente, que permanece fiel mesmo quando vacilamos. É essa esperança que ilumina os vales escuros, que acalma o coração aflito e sussurra: ainda não acabou, eu estou aqui.
Quando os olhos não enxergam saída e o silêncio parece ensurdecedor, é a promessa que nos relembra do Deus que trabalha mesmo quando não vemos, que age no invisível e prepara amanheceres que o medo jamais conseguiria prever. Salmo 75 ergue o cálice da justiça divina em meio a reis presunçosos. Quando declara que a mão do Senhor tem taça espumando com vinho puro, expõe a falência de qualquer império que governe por força. Esse vinho não embriaga, ele revela separando arrogância de humildade, luz de trevas. A visão ecoa no santuário do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote ministrava a sombra de um juiz que conhece intenções. Cada cordeiro sacrificado apontava para o cordeiro que tira o pecado do mundo. À medida que Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12, adverte sobre a ira do Criador contra a besta, o salmista nos mostra que o dia de ajuste de contas sempre esteve no calendário divino. Não há ditador, algoritmo ou mercado capaz de adiar esse momento. Nossa resposta? Render o coração antes que o relógio do céu zere, permitindo que a graça substitua culpa e medo por coragem e louvor. Ele pesa montes em balança, mas inclina-se para escutar o sussurro do pecador, que pede vida plena. Chegamos ao final deste mergulho no segundo bloco de Salmos, mas o roteiro não encerra. Ele se transfere agora para o palco da sua sala, do seu ônibus e da sua timeline. Desafie-se a decorar Salmo 67, versículos 3 e 4, durante a semana. Recite-os enquanto as notificações piscam. Reserve um minuto para ler Salmo 46, de olhos fechados, sentir o chão tremer e, ainda assim, ouvir o convite. Aquietai-vos. Depois, vista a coragem de Salmo 47, levante as mãos e celebre mesmo antes da vitória chegar. Nos dias em que a injustiça gritar mais alto, volte ao Salmo 75 e lembre-se de que o cálice do Senhor não falha. Por fim, alinhe seu coração com a tríplice mensagem de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12, proclamando que o tempo é agora. Compartilhe este vídeo, deixe like e comente qual verso falou mais fundo. Assim, o algoritmo servirá ao Evangelho. Inscreva-se e ative o sino. Semanalmente exploraremos novos salmos. Agora, prepare o coração, pois a cada encontro mergulharemos em poesias sagradas que atravessam os séculos e ainda hoje ecoam como consolo, direção e resposta para almas sedentas. Não será apenas leitura, mas um convite à intimidade com Deus através das palavras de homens que transformaram dor em louvor, lamento em esperança e silêncio em oração. A cada semana, um salmo, uma chave e uma nova revelação. E à medida que avançarmos, não apenas conheceremos mais das Escrituras, mas seremos transformados por elas, verso por verso, linha por linha, até que o coração bata no ritmo da adoração eterna.